Olá, meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com de Gênesis ao Apocalipse. Este conteúdo é de muita importância, porque aqui nós iremos dar início à história de uma família em desenvolvimento, a família de Isaac. Nós vimos no conteúdo passado os últimos anos do patriarca Abraão, que já com 175 anos de idade, ele se preocupa com seu filho Isaque, preparou um casamento para o rapaz. Nós temos aquela história dramática de Eliezer, que fora até a Mesopotâmia, na família de Naor, e trouxe uma moça virgem chamada Rebeca, que contraiu matrimônio com Isaque, que já estava com 40 anos de idade. Esse casamento foi um casamento, como eu digo, uma relação em desenvolvimento por alguns aspectos. Um dos tais era a questão da maioridade do filho mais velho na família ter certos privilégios em relação ao irmão menor. Uma coisa que Deus tolerava e era uma questão mais cultural do que sagrado. E esses costumes foram trazidos para dentro do contexto da família sagrada, que trouxe alguns problemas, algumas intrigas, pois Deus é soberano e Deus trabalha segundo o seu modo e não segundo costumes, tradições ou cultura de um povo. Por isso que Isaac teve muito que aprender com esses detalhes, porque ele, enquanto usava resolver a sua vida, seus problemas, baseando-se nos costumes, Deus, por outro lado, olhava para o coração da pessoa e não para a sua idade, suas preferências, por ser o filho mais velho, por ser o mais bonito, mais alto, mais formoso, etc. Na Bíblia a gente vê muito isto, pessoas escolhidas pelo seu aspecto físico, por ser o filho mais velho. Isto foi um problema na família de Isaac, mas que Deus trabalhou de uma forma que, depois da morte de Abraão, seu filho Isaac aqui se tornou o líder da família, juntamente com Jacó, que foi o próximo patriarca, mas nós iremos falar sobre ele quando estivermos tratando da sua biografia. E sendo assim, ambos continuaram aqui a viver como nômades, né, em Canaã, como um peregrino, tanto Isaac como Jacó. Embora a liderança da família normalmente recaísse para o filho mais velho, conforme estamos aqui relatando, baseando-se nos costumes da época, tanto Isaac como Jacó eram, na verdade, o filho mais novo. Na família de Abraão, o mais velho era Ismael. Na família de Isaac, o mais velho era Esaú. Embora a liderança da família normalmente caísse sobre o filho mais velho,
No texto sagrado, tanto Isaque como Jacó eram, na verdade, os filhos mais jovens, demonstrando que Deus aqui não está preso às tradições e aos costumes humanos, de forma alguma. Com frequência, lemos na Bíblia que Deus escolhe quem ele quer. Fato que a crescente família de Isaque começou a aprender esse detalhe. Por isso, aqui nós iremos ver na vida de Isaque e Rebeca esse problema de idade. Vamos analisar um problema também de esterilidade de Rebeca, pois ela não conseguia gerar filhos, assim como Sara. Precisou a atuação de Deus. Tanto Abraão como o filho Isaque mantiveram uma vida de oração para Deus curar o ventre. Abraão orou por um bom período de tempo. Isaque orou 20 anos para que Deus pudesse fazer com que Rebeca viesse a gerar um filho. Isso vamos analisar aqui, e que mais tarde ela veio a engravidar de 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, peludo, que foi um hábil caçador, Jacó, liso, que foi um rapaz pacato, pastor de ovelha, mais caseiro, um homem simples, porém curioso pelas coisas de Deus. Enfim, tudo isso nós iremos aqui meditar no decorrer da história biográfica de Isaque, amém? A decisão dele de ir para o Egito para escapar da fome, talvez ele lembrou da mesma história do seu pai, mas Deus intervém, proíbe e faz com que ele permaneça ali, e Deus abençoa a ele, mesmo em época de escassez, de seca, ele prospera porque Deus abençoa a sua vida. Pois bem, todos esses detalhes nós vamos analisar a partir desse momento. A vida de Isaque, a sua experiência com Deus, a sua experiência de casado. Vamos analisar aqui, portanto, uma família em desenvolvimento. É exatamente diferente dos padrões de Abraão. Isaque, ele tem uma história bem mais diferente. Algumas coisas acontecem na vida de Isaque que aconteceram com Abraão. Parece que o filho caminhava nas pisadas do pai, mas sempre Deus aqui entrando com providência por um ato de graça e de misericórdia, abençoando e livrando o seu servo para fazer cumprir nele os pactos, as alianças de Abraão, que são transferidas para Isaque, o filho. Pois bem, no livro de Gênesis, no capítulo 25, 19 a 28, 9, e o capítulo 33, 36, 1 a 43, nós temos uma seção que cobre aqui toda a vida de peregrinação do filho de Abraão, de Isaque. Então, em primeira mão, no capítulo 25, 19 a 26, versículo 16, nós temos Isaque e Rebeca. Espero que esta palavra possa lhes servir de inspiração
para a sua vida espiritual, para o seu conhecimento bíblico. Nós temos, portanto, nesse texto, nesta sessão, duas temáticas que iremos abordar para fins de aprendizado. A devoção de Isaac a Rebeca, o seu amor, a sua convivência, e o engodo de Isaac com relação a Rebeca, no capítulo 26, 1 a 16, e no capítulo 25, 20 a 34. A devoção de Isaac a Rebeca. Isso é importante porque, para uma família ir longe no relacionamento, é preciso amor, compartilhamentos, carinho, enfim. Nós temos, em primeiro lugar, aqui no versículo 19 ao 22, o pedido. Ele ora para que Rebeca tenha um filho. Ele casou com uma moça e aquela moça, ela era estéril. Ela não gerava filho. Como nós falamos, ele entrou por uma campanha de 20 anos de oração. Ele ora para que Deus venha abrir a madre desta jovem e fazer com que ela engravide. Vamos aqui ao versículo 19 ao 22, olha. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Lembra aquele rapaz que acolheu a Eliezer, preparou posada, de repente ele organizou tudo na noite em que Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac? Olha ele aqui, olha. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, aqui nos versículos 23 a 34, nós temos o resultado desta oração. Deus responde à oração de Isaac em dobro. Por quê? Porque a mulher engravida de gêmeos, de duas crianças. Por isso é importante na vida do servo de Deus esse dispositivo maravilhoso que Deus nos concede. O quê? A oração. A oração é a chave, é a força, é o caminho. Atitudes desnecessárias, palavras desnecessárias, comportamentos desnecessários, sair dos planos da vontade de Deus é um perigo. Mas quando você se submete à oração, com certeza, logo, logo, você verá a resposta de Deus para a sua vida. Pois bem, nós temos como resultado desta oração o nascimento dos gêmeos. Esaú nasce primeiro, olha, seguido imediatamente por Jacó. O direito de primogenitura e os gêmeos aqui, ao tornar adulto, Esaú vende seu direito de primogenitura por um prato de guisado. O filho mais velho tinha o direito na maior parte da herança e consequentemente, o pai iria transferir a responsabilidade pactual, as alianças espirituais que Abraão transferiu para Isaac, Isaac iria transferir para Esaú. Mas Deus muda a história e Deus prefere mais novo. Mas ele estava seguindo os costumes da sua época e Deus é soberano na vida dessa família. E quando Deus está atuando na família,
Não é cultura e nem costumes que prevalece, mas a vontade de Deus. E ele mostra que é soberano na família, inclusive escolhendo o filho mais novo. Por isso, esse direito de primogenitura aqui, Deus escolhe o mais novo, enquanto Esaú se torna adulto e tendo o direito de primogenitura, ele termina aqui vendendo o seu direito de primogenitura, de primeiro da família, por um prato de guisado. E Jacó, esperto, toma posse disso aqui. Então, esta é a seção que fala dessa devoção de Isaac a Rebeca, o seu pedido em oração para que ela venha engravidar, os resultados, um filho chamado Esaú e o outro mais novo chamado Jacó. E assim nós temos, portanto, duas crianças que disputam os direitos do pacto, né? Vamos aqui, portanto, ao versículo 24 a 26, olha. A palavra de Deus diz: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Olha, o primogênito Assaí era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, era peludo. Por isso lhes deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhes deram o nome de Jacó. Então, nos versículos 27 a 34, nós temos aquela trama entre Esaú e Jacó. Jacó era um moço simples, pastor de ovelha, enquanto Esaú se tornou um caçador hábil e um mundano também, porque ele era o tipo de um indivíduo que não dava muita ligança, muita importância ao sagrado, principalmente as alianças e os pactos. Aquela aliança, aquele acordo que Abraão transfere para Isaac. E a responsabilidade de Isaac agora seria transferir esta aliança, esse pacto, para o próximo filho. E aqui é onde nós vemos que a família precisava de muitas experiências e de crescimentos espirituais. Por isso que Isaac, na sua idade avançada, quase transfere uma responsabilidade espiritual para um filho mundano, para um filho carnal. E isso seria um perigo na trajetória genealógica desta família, pois Deus estava desde o Éden conduzindo as pessoas escolhidas até o surgimento do Messias, do semente da mulher, daquele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Por isso Deus não deixou os seus filhos, os seus servos, sem o cuidado especial do ponto de vista divino. Pois bem, nós temos nos versículos 1 a 16 do capítulo 26, portanto, o engodo de Isaac com relação a Rebeca. A direção de Deus aqui, olha, versículo 1 ao 5. Durante a fome, Deus proíbe Isaac de ir ao Egito, mas permite que vá à terra dos filisteus. Eles passaram pelaquela mesma situação que nós vimos na família de Abraão. A fome chegou na região onde ele morava e, sabendo que o Egito poderia suprir muitas necessidades cotidianas,
ele tentou ir para lá. E aqui Deus então intervém, olha, versículo 1 ao 5. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que esta aliança espiritual, e essa aliança seria confirmada por Deus para Isaque. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar, lá onde Abimeleque recepcionou Abraão e deu todo aquele problema. Lembra? Quando Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã e quase que aconteceria um desastre na família, mas Deus feriu o ventre daquelas mulheres que não gerava filho e houve toda aquela história e que terminou bem para ambas as partes. Abraão orou como profeta de Deus e houve uma pacificação ali e tudo se resolveu. Pois bem, Isaque vai para esse mesmo lugar e comete os mesmos erros. Rebeca, sendo uma mulher muito bonita, ele então pede para que ela diga o engano de Isaque no versículo 6 a 7. Assim como seu pai havia feito, olha, Isaque mente a Abimeleque, o rei dos filisteus, acerca de sua esposa, afirmando ser a sua irmã. E Isaque indo para lá, ele comete o mesmo erro do pai. E Abimeleque é enganado também aqui. Olha, vamos ao 6 e o 7. Quando os homens do lugar lhes perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Você já imaginou como é interessante isso aqui? Ele lembrou do pai, né? O pai certamente contou a história para ele e ele vai para o mesmo lugar, comete os mesmos erros. Mas graças a Deus que estava na direção desse rapaz. E Deus livra, Deus dá o livramento a esta família. E aqui a percepção de Abimeleque, nos versículos 8 ao 16, vendo Isaque acariciar Rebeca, Abimeleque reprova Isaque por engano, ou por enganá-lo. Ainda assim, Deus continua a abençoar Isaque. Em algum momento, Abimeleque sai pelo seu palácio e dá uma olhada pela janela, lá no gramado verdejante, quem sabe um jardim, ele vê Rebeca brincando com Isaque e Isaque brincando com Rebeca. Ele então percebe que há algo naquele casal diferente do relatório que Isaque levou até ele. E aí ele então chama para conversa, para um diálogo. Ele percebe que ela é esposa dele, porque ele trocava carícias e carinho de um marido para com uma mulher. Por isso aqui nós vemos ele percebendo isso, o rei percebendo isso.
8 ao 16. Isaac estava em Guerá, já fazia muito tempo, olha. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhes disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Por que Abimeleque cometeu o mesmo erro novamente? Parece que era um costume naquela época. Os caras não aguentavam ver uma mulher bonita. E assim como Deus livrou Sara, da mesma forma livrou também Rebeca. Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Não só o próprio Abimeleque, que evidentemente já estava com boa idade, mas qualquer súdito, qualquer indivíduo do reino poderia cobiçá-la e tomá-la, e estragar aquela família. E Abimeleque estava bem correto aqui na sua posição. E ele diz assim: e Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque logo elaborou uma lei, um estatuto protegendo Isaac e a sua esposa de um possível desastre moral. Era Deus trabalhando e preservando uma família sagrada, conforme nós vimos Deus falando, que tinha compromissos espirituais que deveriam prolongar-se através da história até o Calvário. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Então, Isaac, protegido por ele, continuou a sua vida em Guerá, enriquecendo, se tornando um hábil agricultor e vivendo uma vida muito próspera. Mas sobre esse lado da sua prosperidade, do seu sucesso como empresário, como agricultor, como pastor, ali nós veremos na próxima videoaula, na nossa próxima análise. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que esta palavra sirva para você como elevo espiritual. Compartilhe, comente, dê um joia e estaremos aqui de volta neste mesmo lugar com de Gênesis a Apocalipse, falando sobre a vida de Isaac em Guerá, onde ele fixou morada, pois foi proibido por Deus de descer ao Egito. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.